Bom, então, a gente vem tratando, de certa forma, uma revisão do que eu venho chamando de circuito de corrente contínua, né? Porque a gente fez uma revisão, sobre situações bem iniciais aqui acerca de corrente elétrica e tal, causas, efeitos, e por aí vai. E aí a gente tem comentado um pouco acerca de alguns dispositivos e aí o nosso objetivo de fato é começar a falar do que a gente chama de circuito de corrente alternada, tá? Afinal de contas, você já tem uma ideia de circuito de corrente contínua e tal, no que é chamado de eletrodinâmica lá em física, né? Agora, eu tenho certeza que há uma série de técnicas de análise de circuito que não foram vistas, tá? Então, eu vou continuar essa revisão aqui relativamente breve, tá? E a ideia é que hoje ainda a gente consiga tentar começar a falar de circuitos de corrente alternada. Existem várias técnicas de análise de corrente contínua que são utilizadas em corrente alternada, tá? Então, algumas dessas técnicas eu não vou me ater nesse momento e vou deixar para a gente analisar lá em corrente alternada, que é o que nos interessa mais. Então, a gente vinha conversando aqui sobre resistência, né, sobre resistor, e a gente acabou aqui a última aula, se eu não me engano, nos tipos mais comuns aqui de resistores, em que a gente aí tem alguma esperança, né, de fazer alguma prática ainda esse ano, tá? Além desses mais comuns, a gente comentou desses resistores aí que a literatura chama de especial, né, que na verdade são resistores que variam com luminosidade, com temperatura, etc. Bom, então, deixa eu continuar essa conversa aqui rapidamente, e aí a gente logo avança para o que a gente precisa. Então, a gente vai falar aqui rapidamente sobre resistência elétrica, no sentido de que o resistor, né, é o dispositivo, né, o elemento físico que tem como propriedade física, né, como efeito físico, a resistência elétrica. Então, vamos falar rapidamente aqui sobre resistência, no sentido de que ela pode depender aqui de algumas características físicas, de algumas características do material em si e da temperatura, tá? Então, essa daí é a lei de Ohm, todo mundo já sabe muito bem, para corrente contínua, tá? Em corrente alternada, a gente vai substituir essa grandeza aqui chamada de resistência por uma chamada de impedância, que é uma grandeza mais geral, que tem como parte a resistência, tá? Vamos deixar isso para daqui a pouco mais. Então, a ideia aqui é que a gente faça uma rápida discussão acerca do que depende a resistência elétrica de um material, tá? Ou de um corpo, né? E aí a gente vai chegar aqui a conclusões como características físicas no sentido em relação a tamanho, tá? Comprimento, área de seção transversal e etc. Ao tipo do material, claro, aí a gente já pode falar em algo como arranjo molecular e situações desse tipo, e naturalmente dependente da temperatura, tá? Inicialmente eu vou considerar aqui nessa discussão uma temperatura ambiente, e aí depois a gente fala rapidamente aqui o que ocorre se a temperatura mudar, tá? A gente vinha comentando justamente na classificação acerca da condutividade, né? Materiais que são condutores, semicondutores ou isolantes, né? E lá a gente se propunha a falar numa temperatura específica, né? Ou seja, numa temperatura constante ali, ambiente, para qualquer análise. Se a temperatura mudar, essa grandeza aqui também vai se modificar, né? Inclusive, pode haver a classificação de um supercondutor, quando alguns metais, né, que são condutores, são colocados a temperaturas muito baixas, né? Não só alguns metais, né? Pode haver, por exemplo, alguns substratos cerâmicos, enfim, né? Bom, mas aí, considerando essa situação aqui, a gente pode fazer uma discussão aqui muito rápida
que eu tenho certeza que vocês se lembram, ou eventualmente quem não lembra vai relembrar, acerca do tamanho do corpo, né, do tamanho do condutor, considerando um condutor. Então, considerando um condutor, o que ocorre? Se a gente aplicar aqui uma mesma tensão a 3 condutores de mesma área e comprimentos diferentes, de forma que eu tenha aqui medição de tensão em paralelo com o que eu quero medir, medição de corrente, né, em série com o que eu quero medir, através, respectivamente, aqui de voltímetro e amperímetro. Então, se a gente considerar aqui L1, L2 e L3, de maneira que L2 seja o dobro, né, de L1 e L3 o triplo de L1, a gente vai observar uma seguinte proporcionalidade com respeito ao valor da resistência desse corpo, né? O que a gente observa, claro, é que a resistência é totalmente aqui, né, diretamente proporcional ao tamanho, tá? Então, essa é uma situação, inclusive, interessante, porque em algumas instalações elétricas, por exemplo, industriais, digamos que você tem uma subestação próxima ao ponto de entrega, tá? Imagina uma indústria grande, né, que tem um pátio grande, uma sede administrativa, um galpão com um monte de motor elétrico lá dentro, né, para mover elevador, ponte rolante e tal. Então, o que ocorre é que essa distância entre a subestação, né, entre o ponto de entrega, por exemplo, que é da onde sai a energia da concessionária para o consumidor, né, no caso ali industrial, imagino que seja razoavelmente distante, tá? Da sede administrativa, da área técnica e tal, do chão de fábrica, né? Pode ser que essa distância seja tão grande de forma que haja uma resistência no próprio cobre que ela não pode ser negligenciada, tá? Ou seja, ela não é ínfima, né? Quer dizer, ela tem que ser levada em conta porque pode haver uma queda de tensão da entrada até a máquina, tá? Até a máquina elétrica. Então, você entra lá com um valor, você chega lá na máquina com 10% a menos, justamente por conta dessa distância. Então, a escolha da seção transversal, quer dizer, do cabo, né, ali, da bitola do cabo, é um dos critérios de escolha da especificação do dimensionamento do condutor, é justamente o critério da queda de tensão, tá? Então, quer dizer, isso tem que ser levado em conta no projeto, né? E aqui uma outra situação que a gente também tem ciência é que se você aplica essa mesma tensão agora a 3 condutores de mesmo comprimento e áreas diferentes, mantendo-se aqui as relações entre as áreas iguais às do comprimento, a gente tem uma proporcionalidade inversa com respeito à resistência, né? Ou seja, a resistência é inversamente proporcional a essa área transversal aqui. De forma que essa constante de proporcionalidade, para que isso se torne uma igualdade, é o que a gente tanto chama aqui de resistividade. Tá? Então, resistência é representado pelo R, né? E aqui a gente tem a resistividade, que é justamente essa constante aí de proporcionalidade. Então, se a gente faz uma análise dimensional aqui muito rápida, né, a gente chega à conclusão de que a resistividade é medida no sistema internacional através de ohm vezes metro, né? Ômega n. Porque você tem ali em cima a resistência em ohms, 1 metro quadrado, e embaixo o metro do comprimento linear, né? Então, se a gente faz uma análise aqui também rápida acerca de valores de resistividade, a gente observa que quanto menor a resistividade, para uma mesma situação de comprimento e área, né, menor é a resistividade ou maior é o que a gente chama de condutividade, tá? Que é o inverso da resistividade. Então, por exemplo, existem metais aqui, naturalmente pela quantidade de elétrons livres, né, que tem a resistividade aqui bem baixa, né? Então, se você pega aqui, por exemplo, a prata, né, o próprio cobre, o próprio ouro, o alumínio, são os metais aqui de resistividade mais baixa.
Se você observar nesses 4 primeiros aqui, né, que tem valores bem mais baixos do que os posteriores aqui, dos 4 ali, naturalmente, o que se utiliza para fazer circuito elétrico, né, é o cobre, geralmente em instalação residencial, né, e predial e industrial, e o alumínio, geralmente em redes de transmissão e distribuição, né. Naturalmente, aqui, né, poderia se usar prata ou ouro, mas eu acho que não é uma boa ideia colocar prata ou ouro nas redes aí de transmissão, né, e distribuição. Então, observa-se aqui, né, esses valores aí bem baixos de resistividade para os condutores mais utilizados em circuitos elétricos. Existem outros metais aqui, e ligas metálicas, que são utilizadas em efeitos termoelétricos. Tá? Por exemplo, o termopar é um dispositivo para se medir temperatura na indústria, tá? Ou no laboratório. E aí, geralmente, o termopar é feito de uma liga metálica e um outro metal, por exemplo, a platina. Tá? Existem outros sensores de temperatura, né? Outros, por exemplo, as termorresistências, que variam a resistência de acordo com a temperatura. Geralmente também é feito de platina, né? Talvez alguém já tenha ouvido falar de PT100 ou de PT1000. Nesse caso, o que interessa nessas situações não é tanto a condução, né? Não é tanto o valor de resistividade, é mais o controle da corrente ali que geralmente ocorre. Então, para condução, para circuito elétrico, cobre e alumínio, e para dispositivos com outro objetivo, geralmente instrumentação, né, medição e tal, sensoriamento, platina, platina, níquel cromo, níquel e zinco, né, que você tem um controle maior da corrente por conta da resistividade um pouco maior. Tá? Bom, vamos à frente. E aí, uma discussão aqui muito breve acerca da temperatura de forma que, geralmente, né, para esses metais aqui que a gente tem visto, quando a temperatura aumenta, né, por conta de uma agitação maior aqui, o número de colisões aqui dos elétrons vai aumentar e aí a mobilidade deles diminui, né? Então, a corrente vai diminuir e vai aumentar aqui a resistência elétrica. Então, de maneira geral, geralmente, a temperatura aumenta, a resistência também aumenta, né? Então, isso ocorre porque a resistividade, né, ela geralmente é proporcional a um delta de temperatura, tá? Claro que no mundo real, eu comentei isso na aula passada, né? Essa proporcionalidade ela é feita em uma dada faixa, né? O mundo real não é linear, né? Então, muitas vezes a gente tem ali uma faixa de operação e nessa faixa de operação as variáveis se comportam de forma linear, mas em algum momento pode haver algum tipo de não linearidade entre as variáveis, né? Assim como na lei de Ohm, que a gente via que, teoricamente, se você olha ali a resistência, né? Quanto maior a tensão, maior a corrente, e isso vai subindo. Agora, do ponto de vista prático, se eu coloco isso num resistor, um dispositivo físico, naturalmente, em algum momento, aquilo ali vai queimar, né? Vai abrir e tal, e vai perder a linearidade daquela expressão lá, que é uma função polinomial do primeiro grau com um coeficiente linear igual a zero, né? Então, essa linearidade aí vai acabar em algum momento. Eu comentei aqui que é geralmente porque existem alguns materiais que têm comportamento contrário, tá? Eu mesmo comentava lá nos termistores em que quando você aumenta a temperatura, alguns deles diminuem a resistência, tá? Esses termistores, a gente chama eles de NTC, porque eles têm coeficiente negativo de temperatura, tá? Ou seja, quando a temperatura aumenta, a resistência diminui, tá? Mas os metais aqui, a grande maioria deles opera dessa forma aqui.
Bom, então, a partir dessa discussão, a gente vai começar a tratar aqui de alguns circuitos elétricos, né, ainda em revisão, tá? Mas é preciso que a gente tenha aqui algum cuidado na hora de definir aqui com calma os elementos dos circuitos elétricos, porque isso vai ser importante lá na frente, né? Então, existem aqui basicamente 5 elementos que são utilizados para que sejam realizados aqui os modelos dos circuitos, né? A gente muitas vezes vê aqui no papel, né, na tela aqui, desenhado um circuito elétrico desse, e aí a gente muitas vezes está preso à resolução abstrata dele aqui na tela, né? Agora, é preciso que a gente entenda, né, que isso daqui está representando um sistema físico real, tá? Então, a gente vinha discutindo, olha, você tem lá uma linha de distribuição de energia, né, uma linha de transmissão de energia, ou se não, uma instalação elétrica residencial ou industrial, né? Esses circuitos aqui, eles estão representando aquilo lá, tá? Isso é um modelo matemático daquilo. Então, quer dizer, você pode considerar que essa fonte aqui, né, se é uma fonte de tensão, isso aqui pode ser, por exemplo, uma tomada da rede elétrica, tá? Pode ser um ponto de entrega da concessionária. E essa associação aqui de cargas, né, isso aqui pode ser um modelo de um transformador, pode ser um modelo de uma máquina, né, de um motor elétrico, tá? Isso pode ser um modelo aqui de uma carga qualquer. Então, isso aqui é a representação física, né, de um sistema. A gente tem alguma ideia disso, mas às vezes a gente trata isso de forma tão abstrata que parece que a gente está aqui envolvido simplesmente na resolução de um problema que está numa folha, né, numa tela. Então, os elementos básicos aqui de um circuito, seja ele de corrente contínua ou de corrente alternada, são esses 5. Tá? É uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, e esses elementos aqui são chamados de elementos ativos, né? Porque eles produzem energia, né? Eles geram energia. Então, eu posso chamar esses caras aqui, vamos escrever aqui com um pouco mais de calma, então. Esses caras aqui, eles são elementos ativos, tá? E aqui as cargas, tá? São os resistores, indutores e capacitores, que são os elementos passivos, porque eles não geram energia. Talvez vocês não tenham visto muito em circuitos, né, em eletrodinâmica, os capacitores e os indutores, né? Às vezes estuda-se lá um pouco do valor do campo elétrico, né, da carga ali no capacitor, mas o comportamento dele num circuito, muitas vezes, é visto só numa disciplina da área de fato técnica, né? Então, a gente vai aqui falar, nesse momento, um pouco mais sobre circuito resistivo, tá? Como a gente tem visto, e mais à frente a gente vai falar na parte de indutores e capacitores. Eles são muito importantes em circuitos de corrente alternada, tá? O Rafael comentou aqui que vocês viram alguma coisa de capacitor, né? Mas indutor não. A verdade é que o indutor, ele é um análogo do capacitor, do ponto de vista que os fenômenos elétricos que ocorrem no capacitor ocorrem fenômenos magnéticos no indutores de forma análoga, tá? Nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco. Esse papo é um papo extenso, tá? A gente vai, assim, se ater ao nosso escopo, mas eu vou tentar que vocês tenham aqui uma boa ideia de onde a gente utiliza isso, onde que isso aparece na prática, né? No dispositivo, lá no sistema físico, e como que isso aqui funciona na teoria, né? Quer dizer, como que isso é explicado, né? Na verdade, a teoria nada mais é do que uma tentativa de explicar o que está acontecendo no mundo físico, no mundo real, né? É simplesmente isso.
Parece que é para complicar, né? Mas não é para complicar. Às vezes as coisas não são tão simples, né? Apenas. Bom, saiu o slide aqui, né? Vamos voltar. Então, nós vamos comentar aqui um pouco desses primeiros 3 tópicos. Aqui daqui a pouco a gente vai falar de indutores e capacitores. Então, uma situação aqui interessante é justamente a associação desses elementos enquanto fonte, tá? É preciso que a gente tenha muita noção de como essas fontes elas podem ser associadas na prática, né? E como que a gente vai fazer essa análise. Então, vamos definir um pouco isso aqui. Pode ser que vocês tenham visto a representação de fonte de tensão dessa forma aqui, tá? Não está errado, é só uma representação. Mas é também muito comum que a representação do circuito seja dessa maneira, tá? Isso é uma fonte de corrente contínua, né? Um valor constante aqui, Vs, e ela é chamada de fonte ideal, tá? Então, a fonte ideal vai manter, no caso aqui, uma fonte de tensão ideal, ela vai manter aqui uma tensão específica, né, nos terminais, independente da corrente que passa por aqui, tá? Então, tenha muita atenção a isso. Aqui passa uma corrente elétrica, mas a gente não tem conhecimento prévio sobre essa corrente se for uma fonte de tensão, tá? Isso aqui pode ser visto como sendo uma bateria de carro, né? Uma bateria de lítio, por exemplo, até uma fonte de carga de bateria, de um eletrônico e tal. Então, como o circuito elétrico, geralmente ele é muito interligado, no sentido de que, bom, eu tenho aqui uma conexão elétrica, né? Isso aqui vai para um conversor aqui, o conversor está ligado na tomada, a tomada está ligada na rede elétrica, então é o que a gente chama de sistema interligado, né? Então, o que acontece muitas vezes é a gente fazer a análise em um dado ponto desse circuito, tá? É claro que eu posso ter um circuito aqui, numa placa de circuito impresso, né, numa aplicação de laboratório ou até industrial, que eu tenho uma bateria, o circuito acaba e começa aqui na bancada, né? Agora, pode ser que eu esteja tratando aqui de circuitos da rede elétrica. Então, as coisas podem ser muito interligadas. E essa noção de começo e de final do circuito, ela fica um pouco vaga às vezes. Então, isso é arbitrário, tá? Você pode considerar, por exemplo, que a tomada aqui da parede, ela é uma fonte, tá? E a carga pode ser o que eu estiver ligando nessa tomada, tá? Pode ser ali o chuveiro, enfim, qualquer coisa. Então, a análise de certos pontos do circuito é meio que arbitrário, né? Depende ali do que você quer. É claro que há consequências técnicas na análise, né? É preciso que você faça uma análise correta, né? Mas você pode pegar aqui de diferentes pontos, tá? Então, essa é uma fonte de tensão, tá? Existem também fontes de corrente, e aí, nesse caso, o que elas vão ter uma corrente elétrica aqui específica nos seus terminais, e a gente não sabe aqui a priori qual é a tensão entre esses terminais, tá? Existem aqui vários módulos eletrônicos para fontes de corrente, tá? Isso é muito comum em eletrônica, em algum ponto do circuito ali, você precisar de uma fonte de corrente, tá? Então, a representação aqui é feita dessa maneira. Bom, essas fontes, elas são chamadas de fontes independentes, tá? Ou seja, elas não dependem de nenhuma outra variável ao longo do circuito, tá? São fontes que simplesmente, por elas próprias, elas especificam os valores, no caso aqui, de tensão e de corrente, tá? V source e source. Agora, existem fontes que são fontes dependentes, tá? Essas fontes dependentes, elas geralmente têm essa representação aí, elas têm uma forma de losango, né? E observa, elas dependem de outros pontos do circuito, tá? Então, isso aqui, por exemplo, é uma fonte de tensão
e ela é dependente de corrente. Tá? Tem uma correntezinha aqui, ó, um IX, que está em qualquer outro ponto do circuito, e aí esse IX aí, ele define a tensão, tá? Tem um multiplicador aqui, e aí de acordo com essa corrente em outro ponto do circuito, essa tensão aqui nesta fonte é definida, tá? Isso acontece, então, tanto para tensão como para fontes dependentes, nesse caso aqui, de corrente, tá? Mas só um minuto, deixa eu me organizar aqui nessa apresentação aqui, por alguma razão ela parou de passar aqui. Espera aí só um instante. Vai entrar aqui um slide diferente. Eu vou reiniciar aqui o... Bom, voltou. Depois eu corto essa interrupção lá no vídeo. Então, a gente tem essas fontes, né? Fonte de tensão, fonte de corrente, fonte dependente e fonte independente. Agora, uma coisa importante aqui, e simples, tá? Mas que às vezes a gente não se atenta, é justamente a associação dessas fontes, tá? Porque, veja bem, é preciso que a gente tenha em mente como que essas fontes podem ser associadas. Então, olha um exemplo aqui, e vocês vão observar que há associações aqui que elas não são possíveis, né? Não tem como acontecer isso na realidade. Então, se vocês pararem para analisar, se você observar aqui a letra C, você tem aqui duas fontes de tensão, tá? Elas estão aqui uma à frente da outra, de maneira que uma tenha aqui 10 volts e outra tenha 5, né? Quer dizer, isso aqui não é possível, esse circuito aqui acontecer do ponto de vista prático, né? Porque são valores diferentes aqui de tensão para esse tipo de circuito, né? Então isso aqui não é possível, né? Isso não aparece. Assim como essa associação aqui, né, agora em série, do ponto de vista de A e B, né, aqui, entre essas duas fontes de corrente, né? Porque você tem aqui 5 amperes e aqui você tem 2 amperes, né? Como isso é possível, né? Se você tem aqui o circuito série e fontes de corrente que mantém esse valor aí de corrente, tá? Então, essa é uma outra situação aqui que ela não tem como aparecer, tá? Agora, essa situação aqui na letra B, ela é coerente, né? Você tem ali 5 amperes e 5 amperes. Na letra A, 10 volts e 10 volts aqui em paralelo, do ponto de vista dos terminais A e B. E aqui, quando você junta uma fonte de tensão, né, com uma fonte de corrente, nesse caso também é possível, porque você tem aqui a especificação de uma tensão e aqui de uma corrente. Tá? Então, até aí, nenhum problema. Então, essas situações aqui, elas são interessantes para uma análise um pouco mais criteriosa. Tá? Isso também pode ser visto em fontes dependentes, tá? Assim como essas daqui. Depois vocês analisem aqui a letra B, a letra C e a letra D. Eu estava olhando aqui mais cedo. A letra A, por exemplo, não é possível, né? Porque se você parar para analisar, tem uma fonte independente aqui na frente de 5 volts, né? E aqui tem uma fonte dependente cujo valor é 3Vx, né? Esse Vx é justamente esse valor aqui de 5, né? Ou seja, daria 15. Então, 5 aqui com 15 aqui, isso aqui não tem como funcionar, tá? As outras aí, seguindo o mesmo princípio de que fontes de corrente em série tem que ter o mesmo valor, fontes de tensão em paralelo tem que ter o mesmo valor, tá? Bom, então,
assim a gente continua aqui, avança mais um pouco, e vai falar aqui rapidamente sobre potência e energia elétrica, tá? É uma discussão até interessante. Eu vou comentar rapidamente aqui acerca da fatura de energia, né, do consumo aqui da rede, da conta de energia elétrica e tal, para a gente ter uma ideia de como que é feito esse cálculo. E para isso a gente vai voltar aqui rapidamente no conceito de resistência. Então, essa é a simbologia da resistência, né? A gente já vinha discutindo aí. E existem aqui alguns efeitos, né, que a gente já comentou sobre a resistência quando há a passagem de corrente elétrica, né? Quer dizer, sobre o condutor, né, sobre o resistor, no caso. Então, um dos efeitos, né, é o efeito Joule, né, que é o efeito de aquecimento. Então, esse efeito, naturalmente, ele pode ter consequências positivas e negativas, né? Quer dizer, a engenharia é capaz de se beneficiar desse efeito e também há vários problemas que são causados em dispositivos elétricos por conta desse efeito, né? Então, quer dizer, situações, por exemplo, de aquecimento, né, pode ser interessante, né? Quando eu penso num forno, por exemplo, quando eu penso em algum tipo de secador, né, e por aí vai. Até a própria lâmpada incandescente aí, né, que não se utiliza mais, por efeito Joule, né? Afinal de contas, aquilo fica incandescente. Agora, existem situações de aquecimento, né? Então, por exemplo, transformadores, motores, todos eles se aquecem, né? E há um projeto térmico, né, justamente de resfriamento desses dispositivos, né? Geralmente na construção há aletas, né? Há caminhos de convecção, há ventoinhas e tal, para que isso seja melhorado, né? Bom, de alguma forma isso está relacionado à conversão de energia, né? A conversão de potência, porque você tem energia elétrica sendo transformada em energia térmica, nesse caso aí. Então, continuando aqui, a gente tem total ciência da lei de Ohm, né? Então, quer dizer, como a gente já havia comentado, essa relação aí simples e linear entre resistência, tensão e corrente. Agora, é preciso que a gente tenha algum cuidado aqui nesse momento, que é o seguinte: a gente sabe que há um sentido real, né, da corrente elétrica, de movimentação de elétrons, e aí, de fato, os elétrons eles vão sair de um polo ou de um valor de potencial negativo, né, e vão caminhar para um potencial maior, para um potencial positivo. Tá? Agora, existe o que é chamado de sentido convencional da corrente elétrica, né, que é o sentido que a gente vai tratar. E esse sentido convencional, ele sai, então, de um potencial maior e vai para um potencial menor, tá? O nome disso também é convenção passiva, tá? É preciso que a gente tenha ciência, então, que nos resistores, tá? Nas cargas, é interessante que a gente convencione que a corrente elétrica vai de um potencial maior para um potencial menor, tá? Ela está buscando a queda de tensão. É preciso que a gente tenha ciência disso. Isso se chama convenção passiva, tá? Como eu havia comentado, esse sentido ele é arbitrário, tá? Considerando apenas o sentido convencional, ele mesmo assim é arbitrário. Você pode falar, por exemplo, que essa corrente está subindo, tá? Mas se você falar que essa corrente está subindo, então, se por alguma razão, de acordo com a convenção da análise de circuitos elétricos, você falar que essa corrente aqui ela está subindo, tá? Você tem um I' assim, de acordo com a convenção de análise, é preciso que você troque o sinal entre corrente e tensão. E aí, a sua lei de Ohm, ela vai ter esse tipo de sinal aqui na frente,
tá? Então, para não haver essa confusão, uma vez que a gente considera isso daqui, e muitas vezes toca a vida desse jeito, e simplesmente os circuitos, às vezes, na análise são mais simples, e isso resolve o nosso problema, aí muitas vezes a gente não faz esse tipo de análise aqui, tá? Mas como essa situação ela é arbitrária, você até poderia considerar dessa forma, mas nesse caso é preciso que haja aqui um sinal de menos, tá? Para não haver esse tipo de situação, a gente pode pensar em continuar analisando os circuitos de forma que mantenha aqui o sinal positivo na lei de Ohm e considere que nas cargas, né, nos elementos passivos, a corrente ela está passando de um potencial maior para um potencial menor, tá? Se você quiser fazer a análise de um circuito um pouco mais complexo e por um acaso surgir a necessidade de você achar interessante esse tipo de sentido aqui, lembre-se que é importantíssimo que isso seja realizado, tá? A gente vai estudar circuitos em corrente alternada, em que há nós, tá, que são pontos do circuito onde a corrente se divide, e que entram muitas vezes vários ramos nesses nós, tá? Por exemplo, alguma coisa assim, ó. Digamos que você tem aqui um nó, tá? E aí você tem aqui um ramo e aqui um ramo. Você poderia considerar, vamos chamar esse nó aqui de nó A. Você poderia considerar o quê? Corrente aqui entrando, e 1, e 2, e 3, tá? De acordo com as cargas que eventualmente apareçam aqui, ou aqui, ou aqui, e os valores da tensão e tal, pode ser que o sentido da queda de tensão aqui, por exemplo, seja, nesse caso, esse. E aí tudo bem. Você está considerando exatamente a mesma coisa no I2 que a gente está vendo aqui. De mais para menos, né? Agora, de acordo aí com alguma análise ou com alguma fonte, pode ser que o potencial aqui, eventualmente, seja aqui um positivo e aqui um negativo. E aí, nesse caso de I3, você não está levando-se em conta de um potencial maior para um menor, percebe? E aí é preciso que se tenha muito cuidado. E aí, para você usar a lei de Ohm nesse caso, você teria que, se isso daqui fosse um R3, e aqui, digamos que houvesse uma tensão V3, se a sua corrente for nesse sentido aqui, tá? É preciso que você escreva que V3 é igual a menos R3 e 3. Muito cuidado com isso, tá? É claro que, como eu havia comentado, a gente vai buscar fazer esse tipo de sentido aqui, mas pode ser que em alguns circuitos complexos isso seja necessário, tá? Então, lembre-se disso. Nessa disciplina, como ela pretende, claro, ser uma disciplina técnica e tratar mais sistemas industriais, laboratoriais e tal, é natural que apareçam coisas um pouco mais reais e às vezes elas são um pouco mais complexas, tá? Por isso que aparecem às vezes essas discussões aqui. Mas eu vou deixar para formalizar tudo isso quando a gente de fato começar a falar de corrente alternada, tá? Porque a grande maioria, 99,9% das técnicas de análise de circuitos de corrente contínua, elas podem ser utilizadas para corrente alternada, tá? Existem consequências de como fazer, mas a técnica em si, quer dizer, lei de Ohm, as leis de Kirchhoff, elas valem em corrente alternada, tá? Então, eu deixo para formalizar isso aqui um pouco melhor quando a gente tratar de corrente alternada. Bom, então vamos à discussão de potência e de energia aqui muito rapidamente, né? A gente sabe que a expressão mais básica aqui, né, e que pode ser aplicada em praticamente qualquer situação para potência elétrica,
é a multiplicação da tensão vezes a corrente, tá? Na verdade, isso vem da definição de potência, que é a energia por unidade de tempo, tá? Então, a potência, de maneira geral, pode ser vista como sendo a energia ou o trabalho realizado, né, por unidade de tempo. E aí, quando você vai lá observar o trabalho realizado por uma carga elétrica, é justamente o potencial elétrico, né, a diferença aí de potencial entre os pontos em que a carga se desloca, vezes justamente o valor da carga, tá? Quando você divide essa expressão aqui de cima, então, pelo tempo para sair aqui do trabalho, né, da energia e chegar na potência, esse termo aqui, que é carga por tempo, se torna corrente. E aí fica o quê? Fica que eu tenho a tensão vezes a corrente para a gente chegar aqui na potência elétrica. Quando você está sobre um resistor, naturalmente, utilizando aqui a lei de Ohm, e aí dentro dessa expressão, substituindo V, você chega até o famoso RI ao quadrado, né? Ou ainda, dentro dessa expressão, substituindo I, você chega até o V ao quadrado sobre R, tá? Isso vale para um resistor, tá? Quer dizer, se estiver lá num capacitor, num indutor, que a gente não vai ver, isso não é válido. Bom, e aí, nesse caso, como eu havia comentado, a energia, então, né, vai ser o trabalho realizado justamente pelas forças elétricas, que as cargas que se movimentam aí nos condutores, né? Então, essa energia, ela é no sistema internacional medida em joules, tá? Mas há aqui uma outra unidade de energia que é muito comum, né, para a gente, às vezes na análise aqui de energia elétrica, que é o famoso watt-hora, tá? Ou kilowatt-hora, né? Vocês já devem ter ouvido falar bastante nessa unidade. Então, esse daqui é um medidor de energia, tá? Então, esse dispositivo aí é um dispositivo que fica na subestação, no caso de uma, é, de uma instalação industrial, ou ali no padrão de entrada, né, no caso de uma instalação predial, né, residencial. Então, é esse cara aqui, a partir do qual a concessionária de energia faz aqui a aferição do gasto de energia, tá? Então, ele mede aqui, no painel principal dele aqui, justamente a energia gasta, tá? O quilowatt-hora. Então, há um acumulador aqui, ó, à medida que a energia vai sendo gasta, isso aqui vai sendo, vai mostrando aqui a energia, né? Esse dispositivo aqui é um dispositivo mais antigo, tá? Existem dispositivos mais novos, mas existem muitos desses ainda. Então, aqui há algumas especificações, tá? Depois eu vou entrar mais nesse mérito aqui. Mas, por exemplo, vocês já observam aqui, ó, que há um valor de tensão nominal, tá? Ou um valor de tensão ali, um valor de corrente, tá? Um valor de corrente máximo. Aqui existe uma especificação de 2 fios, tá? Porque esse cara ele mede de forma monofásica e não de forma trifásica, né? Tá um pouquinho ruim a resolução quando eu aumentei aqui, mas eu vou comentando depois. E ainda há uma especificação aqui de frequência, né, 60 Hz. Isso aqui tudo, pessoal, está relacionado à corrente alternada. Tá? Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Então, vamos falar um pouco dessa unidade aqui, que é o quilowatt-hora. Tá? Bom, para a gente partir do pressuposto aqui, então, que o trabalho, né, ou a energia é dado pela potência vezes o tempo, nesse caso, uma vez que a potência é a energia por unidade de tempo, você sabe aqui que no sistema internacional, 1 joule significa 1 watt vezes segundo, tá? Por que watt? Porque a potência elétrica aqui no sistema internacional é dada em
o watt, tá? Bom, se você leva isso para watt-hora, né? Como você tem ali em 1 hora 3.600 segundos, a gente tem aqui que 1 watt-hora equivale a 3.600 joules, tá? A unidade quilowatt-hora, na verdade, é a mesma unidade, tem só um multiplicador ali, né? Ela é muito mais comum porque a ordem de consumo, né, de energia é na casa dos kilowatts-hora, né? Então, se você considera aqui 1.000 vezes à frente, você vai ter, então, aqui 1.000 vezes a parte de cima, né? Ou 3,6 milhões aqui de joules para 1 kWh. Tá? Existe um dispositivo, tá, que mede isso. O nome desse dispositivo é watímetro. Para medir potência, ele precisa medir tensão e medir corrente. Tá? O watímetro, né, ele é um dispositivo que ele vai aplicar essa teoria aqui. Tá? Então, ali dentro tem um dispositivo eletrônico, né, um microcontrolador. Esse microcontrolador vai ter como entrada valores de tensão e valores de corrente, e ele vai fazer o quê? Multiplicar essas duas coisas. Tá? Então, do ponto de vista computacional, né, ele vai multiplicar isso. É aí que está, né? O dispositivo vai fazer na prática lá o que a teoria está se propondo a dizer aqui. Né? Então, para isso, ele mede corrente, por isso ele fica aqui uma parte em série com a carga, e também mede tensão, por isso ele fica aqui uma parte em paralelo com a carga. Tá? Para isso, ele multiplica aqui as duas coisas. Bom, então, formalizando aqui, né, a potência aqui é dada em watts e o medidor é chamado de watímetro. Tá? E aí a potência vai ser a capacidade de realizar trabalho por unidade de tempo. E aí, fazendo aqui um apanhado de todas essas unidades, a gente tem ainda a utilização de alguns submúltiplos, né, ou de alguns múltiplos. Né? Então, atente-se aqui para o fato de se utilizar, às vezes, alguns miliwatts, tá, em dispositivos eletrônicos, né, de potência bem baixa. Tá? Por exemplo, telefone, né, smartphone, smartwatch, né, smart glasses e tal. Ou na utilização aqui de kilowatts ou até megawatts em sistemas de transmissão de energia, tá? Linhas de transmissão, linhas de distribuição. Também é muito comum, né, essa conversão aqui em alguns dispositivos industriais, né, a utilização do cavalo vapor, né, que é o CV, ou do horsepower aqui, que é o HP, que eles têm aqui uma pequena diferença na transformação para o watt. Né? Então, um CV que vale aqui aproximadamente 736 watts e um HP a 746 watts. Né? É muito comum você pegar em chapa de motor industrial, na placa de identificação ali dele, meio CV, 1 CV, 2 CV, 4 CV, ou seja, você tem ali 1 cavalo, 2 cavalos, 3 cavalos, que é a potência desse motor, né? Potência elétrica, tá? Essa é uma discussão que ela vai chegar, essa é a potência elétrica, né? Essa potência ela é perdida muitas vezes ali em atrito no eixo, né? Aquecimento ali no mancal e tal, e em potência sonora também, porque aquilo tem um volume, né? E tal, é um barulho, né? Então, a potência de eixo, né, que é a potência final ali muitas vezes, é preciso que seja feita a análise de rendimento daquela máquina. Tá? Essa potência é a potência de entrada, a potência elétrica, né, medida em watts. Tá? Bom, vamos mais aqui, né? Então, essa daqui é justamente aquela análise que eu já tinha comentado, né, acerca dos valores para medição aqui de potência a partir do trabalho e depois medir potência nos resistores, né?
E aí vai aparecer aqui a discussão que eu tinha comentado, que é acerca da conta elétrica, né, da fatura de energia. A gente paga, né? A gente paga justamente por esse consumo aqui em quilowatts-hora, tá? Então, de maneira geral, é claro que na conta de energia você não paga só a energia que você consumiu, tá? Você paga uma série de outras coisas, mas a maioria do que você paga é proveniente da energia. Então, depende aqui da classe do cliente e tal. Por exemplo, aqui fala-se em classe B1, né, ou classe residencial, que é essa classe em que o fornecimento é em baixa tensão, né? 127 entre a fase e o neutro e 220 entre as fases no sistema trifásico, por exemplo. Tá? Aqui, então, tem uma tarifa, né, que é o valor monetário por quilowatt-hora. Então, aqui nesse caso aqui, né, já está um pouco antigo, são 63 centavos, né, por quilowatt-hora. Nesse caso, vem aqui discriminado na conta de energia, seja qual for a concessionária, que foi consumido aqui em torno de 260, foram consumidos 260 kWh, tá? Então, o preço aqui da energia, né, quer dizer, o que você paga pela energia consumida é a multiplicação dessas duas coisas, tá? Então, aqui vai dar 160 e poucos reais. Agora, o valor total não é esse, tá? Então, na conta de energia, geralmente paga-se iluminação pública, tá? Paga-se alguns impostos como ICMS, PIS, COFINS, tá? E ainda paga-se, nesse modelo de fatura atual, a bandeira tarifária, tá? Então, fala-se hoje em bandeira amarela, né? Bandeira vermelha e tal, e dentro dessas bandeiras há patamares, tá? Essas bandeiras, elas estipulam um valor fixo para que você pague de acordo com o seu consumo. Então, por exemplo, de acordo com a bandeira, se você consumiu ali mais de 100 kWh, você vai pagar um valor específico. Tá? A cada 100 kWh você paga um valor específico, por exemplo. Então, é como se você estivesse somando ali um valor a esse consumo. Tá? Essa bandeira, né, está relacionada justamente com essa situação de colocação de mais termoelétricas, é uma energia operacionalmente mais cara, né? E aí é uma forma ali da tarifa aumentar. Nesse caso, é para cliente residencial, né? Quer dizer, para a gente chama de classe B1. Existe a classe A, que é a classe industrial, que além dessas questões aqui, também existe um pagamento chamado pagamento por demanda. Tá? É um custo fixo, independente do seu consumo, apesar de que a iluminação pública e tal também é um custo fixo. Né? Mas o cliente industrial ele paga por demanda de forma fixa, que é como se fosse um pagamento por uma estruturação da rede elétrica. Tá? É como se ele precisasse ali de uma estrutura maior, porque ele consome mais potência, mais energia, e a concessionária, como ele é um consumidor industrial, precisa de estruturar aquela região do circuito, digamos, né? E aí ele paga ali por demanda, que é um custo fixo, tá? Além de todo esse pagamento aqui. Se a gente fizer aqui uma análise bem breve do gasto energético aqui, e consequentemente monetário, né, financeiro, ao longo do mês, por exemplo, a gente vai chegar em alguma coisa como isso aqui, tá? Então, digamos que você saia aqui de um valor fixo, que não é zero, né, porque você já vai pagar aqui iluminação pública, por exemplo. E aí, à medida que o tempo vai passando, por exemplo, considera aqui um dia, né? Você foi lá, deixou ligado aqui algumas coisas na casa e aí o seu consumo foi aumentando, né? Então, o seu gasto aqui também vai aumentando. Aí no outro dia, tem mais pessoas na casa, por exemplo, então
a velocidade do consumo aqui aumenta, né? Ele gasta mais ainda, né? Mais rápido. Então vai subindo aqui. Aí depois, num terceiro momento aqui qualquer, desligou praticamente tudo, né? Ficou ali ligado só luz de stand-by, geladeira e tal. Então o consumo ele é um pouco menor, né? Mas ele continua subindo, tá? Se ele chegou aqui num patamar de bandeira tarifária, por exemplo, na bandeira vermelha, o que acontece? É somado aqui ó, um valor. Então, quando você começar a consumir alguma coisa no outro dia, né, ou no momento posterior aqui, no instante seguinte, você já parte daqui de cima, né? Então, o seu consumo ó, vai crescer aqui de acordo com a utilização, mas ele vai ter um salto aqui, né, uma descontinuidade. Então, quer dizer, isso aqui é o que faz uma bandeira tarifária na conta de energia. Tá? Então, isso daqui é proporcional ao gasto energético. Né? A potência de alguns equipamentos pode ser constante, né? Mas quando você multiplica isso pelo tempo, olha aí o que surge, né? Justamente algumas retas aqui, né? E isso aqui pode ser, inclusive, uma função aqui de primeira ordem. Né? Tá? Pessoal, está claro isso aqui que eu estou comentando? Estou comentando rápido por conta de uma análise aqui que vocês já têm alguma boa ideia, tá? Mas vocês estão conseguindo me ouvir e entender o que eu estou passando aqui nessas questões aí? Me dá um feedback no chat aí, por favor. Isso. Beleza. É isso aí. Bom, então vamos mais. Aquela discussão acerca dos efeitos, né? Ela é importante, tá? Logo a gente vai entrar na parte de circuito de fato. Essa discussão acerca dos efeitos ela é importante justamente por conta das situações aí positivas, né? E das situações negativas que podem trazer. Tá? Eu estou comentando aqui, então, de efeito Joule. Tá? Existem alguns outros efeitos provenientes da corrente elétrica num condutor, tá? E que aparecem eminentemente em corrente alternada, como o efeito corona, olha aí que coincidência ruim, né? Efeito superficial e tal, que a gente vai deixar mais à frente. Então, quando a gente fala de efeito Joule, né, a gente está se referindo aqui ao aquecimento do condutor, né? Então, claro que há situações aqui que a engenharia utiliza positivamente, né? Por exemplo, no aquecimento aqui da água, né? Algum tipo de secador e tal, até industrial, não só doméstico, né? Algum tipo de forno e tal, e por aí vai. Então, esses pontos aí eles são positivos, né? Agora, existem, por exemplo, situações difíceis, né? Eu tinha comentado, isso aqui é um transformador, né? Mostrei lá no começo do curso. Então, aqui dentro há uma série de condutores, né? Uma série de enrolamentos, tá? Então, por mais que sejam condutores, né? Existe uma resistência pequena interna, e aí com a passagem de corrente ao longo do tempo, isso vai aquecendo, tá? Então, é preciso que haja um processo, um projeto térmico aqui, tá? Então, aqui dentro, nesse caso, há um fluido, tá? Esse fluido é um óleo. Esse óleo serve tanto para fazer uma isolação aqui dentro, como para fazer um resfriamento. Essas aletas aqui são aletas de convecção, são estruturas de convecção, então isso aquece. E aí, por convecção natural, isso vem para cá e volta, né? Porque esfria. Aí passa aqui fora, esfria um pouco, então controla um pouco a temperatura aqui dentro, tá? Esse é um motor elétrico de indução, né? A gente vai estudar esses dispositivos aí, mas você já observa aqui que há um projeto térmico aqui, né? Essas aletas aqui são justamente para que haja um contato maior com a superfície do ar, da superfície com o ar, né? E haja um resfriamento. Aqui há uma ventoinha, tá? Essa ventoinha puxa o vento aqui para dentro, para que ele se resfrie. Então, quer dizer, há situações em que essa situação do calor ela pode ser um pouco problemática, tá?
No próprio condutor, isso pode ser um problema, né? O condutor ali, quando você tem o circuito, o fio, né, o cabo ali da sua instalação elétrica, ele vai aquecer, tá? E aí, como é que resolve isso em situações extremas, né? Através de dispositivos de proteção, tá? Então, esses dispositivos aqui, eles são dispositivos de proteção contra sobrecorrente, tá? Isso aqui é um disjuntor termomagnético. Então, isso aqui é um disjuntor termomagnético. Por que que isso é termomagnético? Porque ele tem duas ações, tá? A ação térmica justamente acontece quando o condutor começa a esquentar, tá? Esse disjuntor aqui, a gente fala que ele protege o circuito e não o operador, tá? Ou a pessoa ali. Na parte de instalações elétricas do curso, isso vai aparecer. Quando o condutor começa a aquecer, o condutor está ligado a ele, tem um dispositivo térmico aqui que faz com que depois de algum tempo de aquecimento, esse disjuntor aqui se abra, né? Ou seja, ele vai abrir o circuito, vai impedir a passagem de corrente para resolver o problema. E quando há um curto-circuito, aqui ele age na ação magnética e também vai abrir, tá? Então ele abre nesses dois casos. O fusível, né, ele tem um elemento fusível aqui dentro, que aí, de acordo com a corrente, esse elemento vai se fundir e aí vai abrir aqui o circuito, né? Algumas questões interessantes aqui, né? Às vezes, em algumas instalações elétricas, por exemplo, de chuveiro, né, isso é muito comum, o disjuntor fica caindo, né? Aí, às vezes, a pessoa vai lá e troca o disjuntor por uma corrente maior. Isso é muito temeroso, tá? Isso não pode ser feito, isso é muito perigoso, inclusive. Porque se você deixa uma corrente maior passar, mas o seu condutor lá, o seu cabo, ele não tem bitola suficiente para isso, pode ser um problema, né? O condutor pode aquecer, fundir ali a parte plástica dele, se tornar incandescente, pegar fogo em tudo, né? Isso é muito perigoso. Então não é assim que é feito, tá? Então, você tem a noção, de acordo com a potência do chuveiro, né, e com a tensão de alimentação, qual é o condutor que vai ser utilizado, tá? Então, qual é a bitola, né, que é a área da seção transversal, se é de 1,5, 2,5, 4, 10, 6, 10 e por aí vai, né? Isso é em milímetro quadrado, tá? Uma outra questão interessante é que esses dispositivos aqui, por exemplo, o fusível, né? É preciso que haja uma preocupação aqui com extinção de arco, tá? Não desse fusível pequeno aqui, de eletrônica, em coisa em baixa tensão. Eu havia comentado lá no choque elétrico que é possível que se tome um choque a partir do arco elétrico. O arco elétrico é a energia elétrica, de fato, in natura, né? Sem condutor, tá? Se você tiver ali dois condutores relativamente próximos e tiver uma tensão muito grande ali entre eles, a rigidez dielétrica do ar, que é a propriedade física que faz com que o ar seja isolante, ela é quebrada e esse ar se torna condutor, tá? Então, ali aparece um arco elétrico muito grande, né? Um clarão muito grande ali. Então, quando você interrompe a passagem de um circuito, é preciso que tenha essa preocupação. Isso acontece em sistemas de potência, tá? E não em eletrônica pequena, em fusíveis pequenos. Quando você abre uma chave seccionadora numa subestação, por exemplo, e o circuito está energizado, isso pode acontecer. Isso é muito perigoso, por sinal, tá? Existem dispositivos de manobra que eles são utilizados com o circuito desenergizado, por uma questão de segurança. Tá? Agora, existem circuitos que se utilizam fusíveis em sistemas de potência. Então, por exemplo, nos postes existe um dispositivo chamado chave fusível. Tá? Eu cheguei a mostrar aqui na aula anterior, deixa eu ver se eu acho o slide aqui. Se chama chave fusível.
essas chaves fusíveis são essas estruturas aqui, ó. Elas têm um elemento fusível aqui dentro desse cartucho, tá? Então, esse cartucho aí, ele tem um elemento fusível. Quando há uma sobrecorrente, esse elemento se funde, né? E aí interrompe a passagem de corrente elétrica. Nesse caso, como eu estou aqui em um sistema de média tensão, é preciso que haja, então, a preocupação com a extinção do arco, tá? Como que isso é feito? Dentro dessa cápsula aqui, desse cartucho, geralmente tem um gás que é o hexafluoreto de enxofre. Esse gás ele é não ionizante, tá? Porque o arco elétrico, ele basicamente ioniza o ar ali na região. Então, isso é um mecanismo que a gente chama de extinção de arco, tá? Isso aqui é que muitas vezes dá um barulho no poste, né, na rede elétrica, que a gente pensa que é um transformador que está explodindo, mas não é, né? Um barulho relativamente grande, mas um transformador explodindo e tal, é um barulho enorme, né? Muito maior, tá? Bom, então feita essa discussão aí breve acerca dessa proteção, a gente vai, de fato, começar aqui uma análise acerca dos circuitos, tá? Então, trazendo aqui um pouco para a realidade, como eu havia comentado, um circuito elétrico ele está sempre representando um dispositivo real, né? Uma situação real, é um modelo matemático para uma situação real. E existem leis aqui que regem, né, esse circuito, lei de Ohms, lei de Kirchhoff, que a gente conhece. Então, vamos revisitar isso rapidamente aqui, para a gente ter essas noções muito bem estabelecidas e, então, caminharmos. A primeira coisa que eu quero que a gente se lembre aqui são os conceitos de circuito aberto e curto-circuito, tá? É preciso que a gente saiba que, quando eu estou me referindo a um curto-circuito, eu estou me referindo a um condutor ideal, né? De forma que não haja aqui nenhuma resistência entre esses dois pontos aqui, A e B. E aí, nesse caso, a tensão em A é igual a tensão em B. Tá? Isso é um circuito fechado, né? É que uma chave ideal faz, fecha o circuito. A maior corrente possível, né, num circuito, ela passa justamente numa situação de curto-circuito, tá? Por isso que os dispositivos de proteção contra curto-circuito são dimensionados nessas situações. A maior corrente possível, né? É a corrente que não enxerga ali, não acha nenhuma resistência no seu caminho. Por exemplo, né, se você pegar ali um condutor e ligar de um polo para o outro na tomada, você vai fazer um curto-circuito, né? Além de um show pirotécnico, né? E vai fazer com que o disjuntor da sua casa se desarme. Não faça isso de forma nenhuma, né? Porque se houver algum problema na proteção, vai haver um acidente grave, né? Por outro lado, um circuito aberto é um circuito como essa forma aqui, né? Então, aqui é como se houvesse uma chave desligada, né? Não passa corrente, então a corrente aqui naturalmente é zero, não tem para onde ela ir, e as tensões aqui de A e de B podem ser diferentes, tá? Bom, então a gente fala que a resistência é zero em um curto-circuito, ou a resistência tende para o infinito em um circuito aberto. Então, olha só, um exemplo bem pequeno aqui, bem simples, de como você parte de uma situação aqui real, física, e monta um circuito elétrico correspondente, tá? Então, tem uma lanterna aqui, então tem aqui a alimentação da lanterna, né, que são duas pilhas aqui, né, em série, elas vão ser a fonte aqui, tá? Tem um condutor aqui que liga essa pilha aqui no terminal, né, até a carga, que vai ser essa lâmpada, pode ser uma lâmpada aqui incandescente. E além da pilha, do condutor e da lâmpada, tem aqui uma chave, né? Então o circuito elétrico é esse, né, para ligar ou desligar aqui essa lanterna. Então,
Como é que eu representaria isso do ponto de vista real? Olha, eu representaria isso dessa forma. Então, ó, o que eu posso considerar aqui? Eu posso considerar aqui uma fonte, tá? Deixa eu apagar essa notação que eu fiz aqui mais cedo. Posso considerar aqui uma fonte, né? A fonte pode ser aqui as duas lâmpadas em série, tá? Então tá aqui a minha fonte. Eu tenho um condutor aqui até a carga, tá? A carga aqui no caso é a lâmpada. Então eu tenho aqui o condutor ideal, né? Esse ponto aqui é o mesmo desse. Essas distâncias aqui, elas não são proporcionais às distâncias aqui na realidade, muitas vezes, né? A gente só escreve aqui para ficar mais bem separado, né? A resistência é a lâmpada, né, que se for incandescente ou halógena, por exemplo, tem um modelo aqui de resistência, uma resistência aqui já reflete aqui a realidade praticamente toda dessa carga. Depois tem aqui uma chave, né, que vai abrir ou vai fechar, que é esse interruptor aqui. E aqui vão aparecer dois elementos, né, que são outras duas resistências, que são provenientes de um modelo mais real, tá? De um modelo mais completo. Tá? Que duas outras resistências são essas? Essas resistências aqui, elas são de duas coisas. RC é a resistência do condutor, tá? Resistência do condutor. Aí você me pergunta, precisa? Aí eu te respondo, depende. Depende do nível de exatidão, de precisão, de incerteza que você quer no seu circuito, né? Não existe, idealmente, um condutor sem resistência, tá? Mas pode ser aqui que seja tão pequeno, de fato que isso aqui seja negligenciável, né? Não precisa que isso seja levado em conta. Mas, por uma questão aqui de que a gente faça de forma genérica, a gente vai deixar aqui por enquanto. E existe aqui uma outra resistência, a resistência R1, tá? Essa geralmente é mais comum aparecer, que é a resistência interna da fonte, tá? Então, a fonte, que é a bateria, ela tem uma resistência interna. Então, resistência interna da fonte. Talvez isso vocês ainda não tenham observado antes, tá? A fonte ideal, ela é formada simplesmente por esse elemento aqui, né? Ou seja, você vai lá e você tem aqui, independente do que acontece na frente, a tensão. Mas uma fonte real, quando você liga ela no circuito, e o circuito é fechado, você observa uma diminuição da tensão nominal. Tá? Então, por exemplo, tem ali uma tensão de 12 volts. Quando você liga ela no circuito, ela vai para 11,5, 11 alguma coisa. Tá? Quando está em circuito aberto, você mede ali no circuito aberto, é 12. Quando você joga no circuito, isso vai para 11 uns quebrados. O que acontece? Ela perde um pouco a tensão. Tá? Por quê? Porque você tem ali a corrente circulando e uma resistência interna. E parte dessa tensão de 12, aí no caso, vai para cima dessa resistência interna da fonte. Tá? Então, isso geralmente acontece e é importante que se leve em conta. Tá? Existem várias aplicações em que a resistência interna ela é irrelevante, né? Pode ser muito pequena, quanto maior for a qualidade da fonte. Mas, nesse caso aqui, para a gente fazer um modelo completo, está aqui um circuito simples, né? Um circuito todo em série. Você consegue calcular tudo, ou medir tudo, ou estimar tudo. Né? Bom, então, tá aí como que a gente faz um circuito, né, elétrico aqui, a partir de um modelo real. Tá? Bom, pessoal, então, a apresentação ela vai continuar aqui falando de técnicas de análise de circuitos elétricos. Tá? Então, ela vai falar aqui de lei de Kirchhoff das correntes, lei de Kirchhoff das tensões. Ela vai continuar falando aqui de alguns tópicos que talvez vocês não tenham visto ainda, que é, por exemplo, a superposição, que é quando a gente faz a análise de mais de uma fonte de corrente ou mais de uma fonte de tensão. Vai falar aqui de transformação de fonte, para você sair de uma fonte de tensão e chegar numa fonte de corrente. Vai falar aqui de
análise de correntes de malha e de tensões de nó, e a apresentação também vai trazer uma análise acerca de transferência máxima de potência, tá? Todos esses conteúdos, eles são analisados em corrente alternada, tá? Todos eles são analisados em corrente alternada. Então, eu vou começar a falar aqui agora de circuitos de corrente alternada, que é o que a nossa ementa aqui se propõe, tá? A gente está quase finalizando a aula, mas a gente começa a falar um pouco desse conteúdo. E aí, a gente vai tratar alguns desses tópicos lá, e se for necessário, a gente volta e trata eles em corrente contínua também, para que as coisas fiquem um pouco mais claras, tá? Então, assim a gente vai continuar. Aí o João Marcos comentou aqui a respeito de material, né? Vou sim, tá? Inclusive, o próximo conteúdo aqui, ele está todo referenciado, tá? Esse conteúdo aqui era uma revisão e tal. A gente vai se propor aqui a utilizar basicamente duas coisas nessa primeira etapa, né? Acho que eu cheguei a comentar acerca disso, quando eu estou falando de circuitos, né? Contínuo ou alternado, que é a apostila do IFES, né? A apostila do Instituto aqui da Eletrotécnica e tal, uma apostila antiga, bem completa, e um livro, tá? Então, eu vou disponibilizar essas duas coisas no AVA, a apostila de forma integral, o livro também, mas o livro é através de uma biblioteca virtual, que eu vou separar lá as sessões, tá? Eu vou fazer isso essa semana, porque na semana que vem vocês têm uma avaliação, tá? Até lá, eu quero que vocês se atenham ao conteúdo da aula e da apresentação. Se vocês conseguirem rever a aula, refazer aqui a apresentação e entender o que está sendo dito aqui, tá bem o suficiente, tá? Então, vai chegar esse material aí naturalmente, tá? Para a gente ter uma organização melhor, né? Que a gente não fique simplesmente, né, numa aula, palestra e tal, porque eu sei que é muito conteúdo e as coisas são assim, as aulas são assim, né? As aulas, muitas vezes, elas tratam de várias situações e o livro ali, ou uma apostila com uma boa cronologia, é que vai, de fato, fazer a gente entender as coisas com mais propriedade, né? Então, assim a gente vai continuar, tá? Eu vou trocar aqui, então, para a nossa segunda apresentação. Essa apresentação 1, ela vai continuar, ela vai ter todos esses tópicos, tá? Isso vai aparecer lá no AVA, mas tenha cuidado, eu vou parar aqui as aulas, tá? Em termos de CCC, e aí a gente vai começar a CCA, circuito de corrente alternado. Então, vai ter muito conteúdo aqui na apresentação que eu não tratei ainda, tá? Bom, então vamos aqui para o que a gente vai chamar de circuitos de corrente alternada, tá? Então, como eu havia comentado, esse conteúdo aqui acerca de circuitos senoidais, ele está no livro do Nilson, no capítulo 9, tá? Agora sim, que eu já estou definindo quais são as sessões e tal, eu vou começar a disponibilizar o livro lá no AVA, tá? Bom, pessoal, para a gente tratar de corrente alternada, tá respondido aí, João Marcos, a situação do material? Beleza. Para a gente tratar de corrente alternada, é preciso que a gente tenha uma boa noção de números complexos, tá? A gente pode falar um pouco disso para fazer uma revisão ou um primeiro contato. Como que vocês estão acerca desse tópico aí? Vocês já viram, já estudaram isso em matemática? Como é que está isso aí? E aí? Vocês têm matemática agora, né? No quarto ano, né? A última matemática é no quarto ano?
quando vocês estudam geometria analítica e tal, não é isso? E aí entra o número complexo, tá? Geralmente, o primeiro conteúdo é número complexo, eu não sei se, ou alguns professores tratam geometria analítica e tal, justamente. Então, eu vou falar um pouco sobre isso, tá? A gente vai chegar um momento aqui que a gente vai precisar de ver número complexo, e aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas até lá, vamos fazer uma introdução aqui sobre o que são essas fontes senoidais, né, ou esses circuitos senoidais, tá? Só para a gente deixar uma ideia do que está acontecendo aqui para a próxima aula. Então, pessoal, a grande situação é essa daqui, tá? Enquanto que em corrente contínua, você tinha lá um sinal elétrico, né, quer dizer, uma fonte cuja representação temporal era algo como isso daqui, ó. Então, se eu faço aqui um eixo, né, de intensidade de tensão ou de corrente, ao longo do tempo, tá? Você tem aqui, por exemplo, a tensão aqui em volts e aqui o tempo, né? Se você faz essa análise, como a corrente ela é contínua, né, e mais, muitas vezes ela é constante, o que ocorre é que a representação é dessa forma aqui, né? Você tem lá, às vezes, 15 volts, né? 20 volts, 12 volts e tal. Então, isso aí é constante, tá? Quando a gente vai para os sistemas de geração de energia, de transmissão de energia, de distribuição de energia, a gente fala que o sistema é alternado, tá? E aí, a representação temporal da tensão e da corrente são dessa forma aqui, tá? Então, você tem aí algo que varia no tempo, tá? Eu não sei se alguém já tinha ciência disso, mas a tensão da tomada, né, da casa da gente, ela tem esse comportamento aqui. Se você colocar ali um osciloscópio, que é um dispositivo que vai medir o sinal elétrico ao longo do tempo, na tela dele vai aparecer esse formato aqui, tá? Então, isso daqui pode ser matematicamente expressado através de uma expressão como essa, né? Através de uma função trigonométrica, tá? Então, isso aqui é uma função cosseno, pode ser feito através de uma função seno. Se vocês se lembrarem do seno para o cosseno, simplesmente o que eu faço é puxar essa onda 90 graus para cá, ou 90 graus para lá, tá? Então, é a mesma onda, simplesmente eu mexo aqui numa grandeza chamada fase da forma de onda, tá? E aí, eu tenho aqui, então, um V de t, que agora não é constante, tá? Antes o meu V de t era de que forma? V de t igual a 15, acabou, né? Constante, uma função constante. Agora o meu V de t tem esse comportamento aqui. Isso tem uma série de desdobramentos, tá? Então, eu posso representar isso aqui como sendo um Vm, isso aqui é a amplitude, ou o valor máximo aqui que ele assume, né, que essa forma de onda assume, tanto positivamente como negativamente, é o mesmo valor. Cosseno de um arco, tá? A variável livre, né, o tempo, está aqui dentro. Isso aqui é ômega t mais φ, tá? Quem que é quem aqui? Esse ômega a gente chama de frequência angular, está relacionada, essa frequência está relacionada com a frequência fundamental dessa onda aqui. E aí, o φ é a fase, né? Eu estou olhando aqui porque me perguntaram aqui a respeito de MHS, né? Deve ser o que é chamado lá na mecânica, lá de movimento harmônico, né, e tal. A verdade é que, como isso daqui oscila, concorda? Isso aqui é oscilatório, tá? Como se tem um comportamento oscilatório, sempre que há um comportamento oscilatório, e esse comportamento oscilatório ele tem esse formato aqui, é possível que o modelo matemático, né, seja proveniente de uma função trigonométrica, tá?
se a gente for observar coisas que estão girando, tá? A movimentação angular daquilo ali se comporta como funções cossenoides ou senoides, tá? E aí sempre que tem alguma coisa girando, né, ou periódica, né, é comum a gente representar através de funções trigonométricas. Então, eu quero assim que vocês podem fazer um paralelo, né, uma correlação, mas eu quero que vocês tenham em mente que isso aqui é um sinal elétrico, né, isso aqui é uma tensão elétrica. A gente vai ver depois por que ela tem esse formato, mas se você for analisar a tomada da sua casa, você vai ter esse formato aqui de tensão, tá? Como isso é periódico, como isso é oscilatório e tal, a representação matemática é através dessa expressão aqui. E essa expressão tem alguns parâmetros, né? O parâmetro livre aqui do tempo, que vai passando e tal. O que a gente chama de amplitude, que é esse valor máximo aqui. A frequência angular e a fase. Tá? A frequência angular ela está relacionada com a frequência fundamental. A frequência fundamental ela se relaciona com a frequência angular. A frequência fundamental se relaciona com a frequência angular ômega da seguinte forma. Frequência fundamental F é igual a ômega sobre 2π. E isso daqui é medido em hertz, né? Vocês já devem ter ouvido falar que a frequência da rede elétrica é 60 Hz. Alguém já ouviu falar isso daí? A frequência da rede elétrica é 60 Hz. Esse 60 Hz, alguém já ouviu dizer a respeito disso? Esse 60 Hz, ele está relacionado justamente com esse período aqui, né? A gente sabe que o período de uma onda qualquer, né, é o tempo de repetição. E a relação do período com a frequência, fundamental nesse caso, é de que o período T é dado por 1 sobre F. Tá? Pessoal, se a frequência é 60 Hz, esse período aqui, ele é bem rápido, né? São 16,6 milissegundos. Então, isso acontece muito rápido, tá? A rede elétrica, ela tem essa variação aqui extremamente rápida, tá? Então, você tem lá um sinal alternado, ora positivo, ora negativo, ora positivo, ora negativo. Então, realmente, os elétrons, eles vão todos para um lado, todos para o outro, todos para um lado, todos para o outro, todos para o outro, tá? A uma frequência muito rápida de 60 Hz. O que dá aqui um período de 16,6 milissegundos, essa conta aqui, essa análise aqui. Bom, e essa última grandeza aqui chamada de fase? O que essa grandeza aqui faz? Talvez seja uma das mais importantes no sistema. Quando a gente soma uma variável aqui dentro do arco, o que você vai fazer é deslocar essa função ora para a direita ou ora para a esquerda, de acordo com o sinal do que você somou, tá? Se você parar para analisar, isso daqui é uma medição, tem unidade, né, de ângulo, tá? Isso aqui tem uma unidade de ângulo. Por quê? Ora, se você parar para pensar, a frequência angular, ela é medida em radianos por segundo, tá? E aí você multiplica pelo tempo ali vezes segundo. Então resta aqui um radiano, tá? Ou seja, essa grandeza aqui, que é a fase, isso é chamada de fase, ela é medida em ângulo, tá? Pode ser medida em radiano, é comum também ser medida em graus, tá? Então, o que ocorre? Ocorre esse movimento aqui, ó. Há um deslocamento aqui da pontilhada para a contínua ou da contínua para a pontilhada, se você compara aqui situações em que você está somando ou subtraindo um valor aqui, tá? Muita atenção nesse momento, quando a gente faz análise de função, quando você soma alguma coisa aqui, tá? A função, quando você soma alguma coisa aqui dentro, essa função se desloca para onde? Se desloca para cá ou se desloca para cá? Ó,
quando você está somando, quando esse φ de fase é positivo, ela vai da contínua para pontilhada, tá? Da linha, né? Da linha contínua para a linha pontilhada. Então, às vezes isso é pouco intuitivo, cuidado não se confundir. Quando eu estou somando, vem para a esquerda, tá? A gente fala que a onda, né, ou que a forma de onda está adiantada em comparação com a anterior. Quando você subtrai, isso vem para a direita e a gente fala que a onda está atrasada, tá? Cuidado com esses conceitos de adiantado e atrasado, que isso é muito importante, porque pode parecer que essa daqui está adiantada com respeito a essa. Não é isso, tá? Quem está adiantado é a pontilhada. Por quê? Se você analisar aqui um tempo, ó, pega um ponto aqui qualquer, ó, por exemplo, aqui. Você vai ver que essa forma de onda aqui ainda está subindo, e essa daqui ela já chegou no pico, tá? Então, quem que está adiantado ali? É a pontilhada, tá? Toma muito cuidado com isso. Então, a nossa conversa ela vai partir daqui, tá? A lei de Ohm vai valer, as leis de Kirchhoff vão valer. No entanto, a gente vai ter agora uma expressão cossenoidal ou senoidal para representar as fontes, tá? Tanto de tensão como de corrente. Isso aqui eu posso representar igualmente para corrente, como se fosse um I de T igual a um valor máximo de corrente, tá? Cosseno de ômega T mais φ. O ômega é o mesmo, a frequência da corrente é a mesma frequência da tensão. Depois eu vou formalizar isso também. Isso tem uma série de consequências, tá? Isso tem uma série de consequências. A partir daqui, a gente vai visualizar essa expressão como sendo um número complexo, tá? Então, já que vocês não viram ainda, eu vou comentar acerca rapidamente desse assunto, tá? É um assunto extremamente rápido e simples, não tem nenhuma situação mais profunda. E aí a gente vai continuar daqui para frente, tá? Pessoal, então essa é a nossa ideia, tá? As coisas estão começando a ficar mais densas, né? A tendência é justamente essa, tá? A gente vai passar aqui por uma matemática razoavelmente densa, mas que a gente vai ter que todo cuidado para que ela seja passada com tranquilidade. Mas é evidente que é preciso que vocês revejam as aulas, a apresentação e tal, para que isso daí caminhe bem, tá? Eu garanto que mesmo quem não gosta muito vai, assim, pelo menos desenvolver um bom raciocínio e tal, quer dizer, é uma coisa que independente do que você faça, você sempre ganha, né? Se você se propõe a estudar alguma coisa, a entender e tal, não tem perda de tempo, com certeza, tá? O pessoal está entendido aí a ideia? Tudo certo? Vocês estão me acompanhando? Como é que está aí? Por enquanto, tudo certo, professor. Pelo menos da minha parte. Então, beleza. Quem que é o professor de matemática aí do É o Gelson. Esse eu acho que eu não conheço, não. Talvez não seja da minha época, não. O Mário Eugênio ainda é famoso aí até hoje ou não? No meu caso, eu conheço ele porque ele deu aula pro meu pai. Mas só conheço ele disso. Só que algumas pessoas ainda falam dele na escola. Ele tá dando aula no Unipro, eu fiquei sabendo. Né? Ele se aposentou há algum tempo já. Pois o Mário Eugênio era muito famoso na época. Bom, pessoal, então eu acho que por hoje aí tá bom, né? Pelo que a gente já conversou até agora. Então, eu vou tentar subir lá o mais breve possível. E aí a gente fica em contato no grupo. Qualquer situação é só me contactar lá.
Tá certo? Tudo bem aí? Qualquer situação, se surgir algum problema em relação ao horário, alguma coisa, a gente fala aí com alguma antecedência que for possível, mas eu penso que a tendência é manter esse horário aí de hidráulica, eletricidade aplicada e manutenção, eu acho, né? Beleza, gente? Então, por mim, é isso. Boa semana para vocês aí. A gente continua nossa conversa aí mais à frente. Valeu, professor. Certo? Boa semana. Ô, gente, obrigado aí. Até logo, viu? Valeu aí, professor. Boa semana pro senhor. Tchau, tchau.